Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Fernando de volta aqui para a terceira aula de hoje. 27 de janeiro de 2023, hoje sexta-feira. São exatos nesse momento 14 horas e 11 minutos. Tranquilo, pessoal? Estamos aqui na terceira aula de hoje, terceiro vídeo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez aqui, agradeço pela companhia de vocês, obrigado pela visita, peço que se inscreva aqui no canal, ative aí as notificações, tá certo, pessoal? E tire suas dúvidas aí no comentário, tá certo? Deixa aquele like se assim entender que o nosso conteúdo está sendo útil para vocês, tranquilo, pessoal? E assim, para quem está entrando nessa aula aqui pela primeira vez, né, não assistiu às duas primeiras aulas, aqui é a terceira aula de hoje. Estamos trabalhando aqui no automático, tranquilo? No automático, no processo de robô, tranquilo, pessoal? Então assim, estamos aqui na operação de venda e aqui operação de compra, tranquilo? Fernando, como é que funciona isso? Bom, lá atrás, a partir de terça-feira, se não me engano, lá no começo da semana aí, eu falei, fiz uma live e mostrei para vocês que seria mais prático para a gente estar trabalhando na compra de uma corretora, por exemplo, e venda de uma outra corretora. Poderia, né, pessoal, a gente fazer na mesma corretora compra e venda, né, sem interferir em uma operação na outra. Dava para ser feito, certo? Dava para ser feito. Eu me lembro que tinha uma corretora, eu acho que lá em 2016, por aí, mais ou menos. Não vou citar aqui o nome dela, pessoal. Mas ela dava, isso era por aquele, lá pelo home broker deles mesmo, entendeu? Eles davam a condição, pessoal, eu não sei se hoje, até hoje funciona assim. Dava a condição de a gente fazer uma venda. Se a gente quisesse abrir uma venda, uma compra ali naquela venda, por exemplo, no mini índice, eu estava vendido. Aí, deixa eu fazer uma operação de compra aqui também. Ele perguntava lá, me dava a opção de eu abrir uma segunda compra. Deseja abrir uma outra operação? Você já está na operação de venda, por exemplo. Deseja abrir uma outra operação de venda? Sim. Aí eu abria uma operação de venda separada daquela. Ou seja, eu não encerraria aquela operação de venda ou não acrescentar, ou melhor, pessoal, ao contrário, né? Você está em uma operação de compra e eu queria vender, por exemplo. Você deseja encerrar a operação ou deseja abrir uma operação separada? Ou seja, eu poderia manter naquela operação de compra, certo? E também, se eu quisesse vender o mesmo ativo, eu poderia vender na mesma corretora. Vocês entenderam? Eu tinha essa alternativa aí. E é bem louvável isso, né, pessoal? Que vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu tô aqui, eu fiz um sistema automático aqui, certo? Comprar aqui e vender aqui. Então, por ser desse jeito, eu estou usando duas corretoras, certo? Só que, quando entra aqui, não é por causa da corretora que eu estou usando que está fazendo isso. É o meu processo aqui de compra e venda. Por quê, Fernando? Porque quando eu vendo aqui, por exemplo, e vou inverter a minha operação nesse ponto, por exemplo, ela não vai entrar do mesmo jeito que eu gostaria, com essas mesmas parciais, entendeu? Ela não vai finalizar aqui, não vai entrar e finalizar aqui o restante das minhas parciais, né, dessa operação, e inverter e entrar justamente com a quantidade de contrato que eu quero. Como está aí, pessoal? Não entra por questão do sistema operacional automatizado da plataforma agora, né, da Nelogica. Não está ainda, né, dando para a gente esse recurso para a gente configurar o nosso robô para fazer exatamente isso. Então existe falha, certo? Na questão dessa transição aqui da falha, certo? Então, mas eu não poderia, por exemplo, aqui, ó, eu não quero encerrar aqui. Eu sei que aqui deu uma compra, mas eu não quero encerrar. Eu vou esperar ele dar uma esticadinha aqui para baixo e eu saio, certo? Só que eu poderia estar fazendo isso na mesma corretora. Eu não poderia estar vendendo e comprando aqui na mesma corretora se eu quisesse? Poderia, né? Mas por que eu não faço isso? Porque não me dá essa condição. À medida que eu encerro a minha operação aqui, ou eu compro, eu estou encerrando, aqui eu estou comprado, né?
Assim, olha, vou vender, deixa eu fazer um scalpzinho aqui naquele pullback de venda, né? Vamos imaginar aqui que eu tenha pego essa venda aqui, realmente eu peguei, né? Mas não por nesse viés de raciocínio. Vendi aqui, e aqui, por exemplo, pessoal, aqui me deu, vou fazer o seguinte, eu vou manter essa operação de venda, porém eu vou comprar aqui uns 2 contratinhos aqui, por exemplo, certo? E vou sair logo aqui em cima e vou manter minha operação de venda, não vou afetar ela, na mesma corretora. Eu poderia poderia ter aqui uma opção de abrir uma segunda operação de negociação, né? Abrir uma segunda negociação, uma segunda janela. No Google, quantas vezes a gente chega, quantas vezes não, é preciso e é devido da parte do Google, né, pessoal? A gente abre várias janelas, certo? E quando a gente precisa, a gente vai lá e clica em uma, clica na outra, que a gente utiliza aquele conteúdo que a gente quer naquele momento, certo? Então, imagine se fosse só uma janela, eu tenho que fechar. Eu estou no YouTube, eu abri um vídeo no YouTube e agora eu quero ir na pesquisa, eu quero pesquisar uma página de um site, por exemplo. Aí eu vou ter que fechar a página do YouTube porque eu não consigo abrir a janela ali. Vocês entenderam? No mesmo navegador do Google, por exemplo. Certo? Eu não posso fazer isso. Olha que coisa, que limitações. Nesse caso, pessoal, a plataforma está exatamente isso. Seria até bom, né, a gente dar essa sugestão aí para as corretoras. Na verdade, pessoal, que nós que usamos ela. Inclusive para a Nelogic eu dei algumas sugestões. De vez em quando eu dou sugestões, certo? A partir disso, sabe o que é que eles fizeram? Hoje tem lá um canal só de sugestão. Você pode já ter lá um tipo que um fóruzinho lá, certo? Eles conseguem mandar lá suas sugestões. O que é que ele faz? Ele avalia, certo? Por exemplo, ele coloca aquelas sugestões em votação, né? Ele faz ali uma eleição ali, certo? Vamos imaginar que eu faça exatamente essa sugestão, né? De aqui na plataforma eu tenho a opção de fazer uma compra e depois mais uma compra aqui do lado, no mesmo ativo, certo? Eu sugeri isso. Aí o que é que ele faz? Ele coloca essa sugestão lá no fórum, né? Para votação. Certo? Aí você, José, João, Antônio, Maria, Paula, enfim, todos vão lá e disse sim, não, essa é válido, isso é relevante, aí todo mundo vai votar lá, certo? Isso é bacana, né, pessoal? Então todo mundo vai votar lá e quem vencer, a quantidade de votos que for maior, então ele entende que é uma coisa relevante ali. Aí ele, se tiver dentro do alcance deles, né, pessoal, eles aplicam, certo? Então assim, pessoal, basicamente esse tipo de situação a gente tem que começar a dar sugestão, entendeu? Porque nós somos o usuário, né? Entendeu? Nós que precisamos, sabemos que tipo de ferramenta a gente precisa e qual é que faz falta pra gente, entendeu? Eu já fiz várias sugestões, pessoal. Tem algumas coisas aqui, por exemplo, ó, certo? Que inclusive tem algumas que eu vou sugerir para eles ainda, certo? Algumas eles colocaram, certo? Outras não, entendeu? Essa questão mesmo de automatizado, eu bati bastante nessa tecla com eles, certo? E eles foram lá e coisou, certo? Se vai funcionar bem não se sabe, pessoal. Por isso que é novo até nesse esquema de automatização é um robô, né, que tem dentro de uma plataforma, uma forma de operar automaticamente. A gente cria a nossa estratégia, ou que seja lá, já tenta colocar ali no automático, certo? E ele dá essa condição. Porém, é pago, né, pessoal? Eles cobram por isso. Então, assim, o que acontece? Então, é basicamente essas coisas, pessoal, que a gente tem que ir vendo aí, certo? Então seria muito legal se a gente conseguisse operar no mesmo ativo e na mesma corretora, na mesma plataforma, 2 ativos, por exemplo. Poderia comprar e vender aqui. Por que não poderia fazer isso? Porque eu estou vendendo batata, eu não posso comprar mais batata naquele momento? Posso. Por que não? Posso sim, senhor. Não é verdade, pessoal? Porque eu vou ter que comprar, eu não posso vender ao mesmo fornecedor a batata, ou comprar do mesmo.
Não sei, né? São coisas que realmente às vezes fica fora de contexto, esse tipo de situação. Então vocês estão assistindo esse vídeo aí, pode chegar lá na caixa de sugestão lá do... Tem um e-mail, tem alguma coisa assim que eles disponibilizam pra gente fazer as nossas sugestões. Aí junta aí, pessoal, e dá aí essa ideia aí também. Que aí fortalece, tá certo? A gente não precisa ficar aqui, ó. Por exemplo, porque para eu operar aqui essas duas corretoras, nessas duas corretoras, como eu estou fazendo aqui, eu tenho que dividir o meu capital, certo? Eu tenho que pegar o meu capital. Vamos imaginar que eu tenho aqui, sei lá, R$2.000, né, nessa corretora aqui. Para eu fazer essa operação que eu tenho aqui, ó, eu tenho que pegar R$1.000, colocar nessa e manter 1.000 nessa aqui, certo? Aí eu vendo nessa, compro nessa aqui e vendo nessa, certo? Então já fica uma coisa ali um pouco desfocada, certo? Os custos serão os mesmos, né, pessoal? Pode só ser que acrescente alguma coisa, né? Por exemplo, aí eu já vou ter a obrigatoriedade, né, de fazer pelo menos uma operação, que é assim que eles colocam, né? Pelo menos uma operação durante o mês, senão cancela o profit, ou então vai ter que pagar um valor integral. Tem plataforma que é assim, vocês sabem que é assim que funciona. Então já fica uma coisa condicionada, né, pessoal? Então assim, poderia fazer? Sim, poderia. Como eu falei, teve uma corretora aí que fazia isso, certo? Ela fazia exatamente assim, pessoal. Só que era pelo home broker dela, né? Não é aqui pela plataforma. É isso. A gente não tinha acesso aqui pelo Profit, ou que seja pela Nelogia aqui, né? Pela plataforma aqui, certo? Então assim, pessoal, como é que a gente está trabalhando aqui? Nós estamos usando duas corretoras, certo? Para evitar qualquer conflito na transição de uma operação de compra para venda ou de venda para compra, a gente está fazendo isso. Até esse momento está tudo 100%, está tudo legalzinho, não teve nenhum tipo de interferência aqui nas operações, certo? Então isso prova de que realmente dessa forma ela funciona bem. Tranquilo? Ela funciona bem, pessoal. Certo? Então estamos aí. Já são aqui 14 horas e 25 minutos. Estamos aqui com R$460 nesse ponto e 573 negativo aqui. Fernando, por que está acontecendo isso? Esse é o problema. A gente está testando esses robôs no automatizado. Qual é a palavra da vez? Não é tudo automático, né? As pessoas não vendem aí, ó. Opere sem fazer absolutamente. Ligue o seu robô, vai dormir, vai passear, deixa ele lá trabalhando para você. Certo? Quando você chegar, seu bolso vai estar cheio de dinheiro, certo, pessoal? Então, é isso que é colocado para vocês, né? Só que o que é que eu quero colocar aqui para vocês? Uma realidade, certo? Uma realidade. Tranquilo? Então, para vocês entenderem essa realidade, né, eu peço aí a paciência, né, e o empenho de vocês. Né? Se querem realmente trabalhar no automático, precisa assistir essas aulas e ver do começo ao fim. Eu vou passar aqui, basicamente, aqui uma semana fazendo esses testes com diversos robôs. Por exemplo, com esse aqui, pessoal, esse é o FF 2.2 Turbo, só teria dado essa entrada aqui, certo? Eu posso também, pessoal, porque aí vai envolver muitas telas, certo? Eu poderia também aqui, ó, já fazer uma entrada de venda e usar os dois robôs, certo? Eu poderia estar comprado nesse ponto, poderia estar vendido nesse ponto. Poderia estar comprado nesse daqui e vendido nesse aqui, certo? Como eu estou fazendo aqui, só que eu só estou usando um robô. Beleza, pessoal? Usando um robô no ponto de compra e venda, tranquilo? Para eu usar 4 robôs aqui, eu teria que dividir essas telas em 4 vezes aqui. Poderia fazer 4 gráficos aqui, sem problema, certo? Talvez a partir de segunda-feira eu já faça isso. Aí já trago uma resposta em tempo real, para ver qual é que melhor funciona no automatizado, certo? Não fica muito longo, a gente estende para vários dias também, né? Não adianta eu testar hoje, amanhã, depois de amanhã e não testar mais, pessoal. Pelo menos uma semana, né? Consecutivo, com o mesmo operacional, o mesmo indicador, mesmo na versão automatizada, certo? Pra gente ter ali uma ideia de como que é.
Tranquilo, pessoal? Então é isso, a gente está aqui num processo aqui automatizado, certo? Não fizemos nenhuma operação no automático. É chato porque a gente vê as oportunidades ali, pessoal, na nossa lata ali, a gente não faz nada, porque a gente precisa seguir os nossos, ter a paciência de ver o robô aqui ele fazendo as operações, certo? Automaticamente, e a gente precisa buscar ali o resultado dele, certo? Se a gente fizer alguma ação humana aqui, no caso, não, a gente não vai saber o resultado, qual foi do sistema automatizado, beleza? Mas esse é o real de hoje, ó. Aqui está menos 580 agora, e aqui está mais 460. Uma diferença negativa aí de menos de 100 reais. Ou um pouco mais de 100. É isso, um pouquinho mais de 100 reais. Pronto, 110, 120 reais. Beleza, pessoal? Bom, é uma estabilidade, né? É uma estabilidade. A gente não tá... Lembrando que no começo da manhã, pessoal, já ficou até positivo aí, certo? Ficou positivo. Da manhã não, mais ou menos 11 horas por aí. Ficou positivo. Agora, se a gente estivesse operando com esse robô aqui, pessoal, provavelmente a gente estaria positivo. Provavelmente, certo? Porque até agora ele não deu venda, não deu compra, tá vendo? Ele já chegou aqui embaixo, ó. A entrada seria basicamente nesse ponto, certo? Esse loss aqui também certamente ia acontecer, pessoal, que teve um loss logo no começo aqui, certo? Que ele também abriu vermelho, azul, certo? Então quando aí ele entende, ele dá continuidade a esse ponto aqui, pessoal, tá certo? Ele dá continuidade aí. E aqui até quando a gente tá manual, a gente tem que dar continuidade. A não ser que a gente espere, não, sabe, aqui a gente faça uma análise e tal, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, eu vou esperar ele dar uma cor, ou então fazer um teste mais profundo e eu entro cá embaixo, beleza, certo? Ele pode ter essa análise aí, tranquilo? Então aqui seria a entrada de venda, ó. E aqui para baixo ele já alcançou aqui 1.700 pontos, certo? Então provavelmente estaria positivo aí, beleza? Pelo menos no dia de hoje, né? Que ele tá mais linear esse dia, tá vendo? Esse pullback aqui, ele não participaria, né, de venda, de compra nesse caso. Aqui deu compra porque esse robô ele é mais agressivo, né? O perfil dele é mais agressivo, ele dá mais compras, pessoal, certo? Mais entradas e mais saídas, entendeu? Então é robô para scalp, mais para scalp mesmo, certo? É isso aí. E vamos que vamos aí. Então assim, pessoal, aqui ele fica no automático. Eu vou deixar gravando aqui, certo? Como eu sempre falo, né? Dá pra gente fazer muitas operações no... Eu poderia, como eu falo sempre, eu poderia estar aqui vendendo para vocês aqui a ideia de que no automático seria melhor. Muita gente já me perguntou, Fernando, qual será o melhor, automático ou manual? Eu, particularmente, eu acho melhor manual, certo, pessoal? Existe mais oportunidade. Quando eu falo manual, usar exatamente o indicador no manual. Porque aqui, ó, por exemplo, ficou vermelho, vende, não tem erro. Ficou azul, compra, também não tem erro, certo? Só que dentro desse comprar e vender, eu tenho mais vendas e mais compras, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, vocês sabem, né? Vocês estão me acompanhando aí, sabem que é assim que funciona. Aqui, ó, daqui para baixo eu tinha quantas compras? Quantas vendas? 1, 2, 3, ó. Aqui, 4, 5, só descendo, ó, depois da minha venda, ó. Vendi aqui, por exemplo, ó, vendi aqui. Aí eu coloquei uma venda aqui em cima. Aqui pegou, Fernando, eu posso fazer também automático e manual? Pode, pessoal, só a favor da negociação ali, certo? Se você tiver comprado, você pode continuar comprando. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma compra, certo? Eu posso fazer a compra. Não vou fazer por questão disso que eu estou te falando. A gente está aqui no automático. Se eu fizer a compra aqui, eu vou interferir no resultado aqui, certo?
na questão aqui da pesquisa que a gente está fazendo, certo, pessoal? Do resultado automático, tranquilo? Então, aqui por exemplo, ó, primeira venda aqui, ó, tá vendo? Primeira venda, aqui eu teria, ó, deu uma venda, depois ele subiu, aqui, eu coloquei uma venda aqui, ó, nessa junçãozinha, não deu, ele não foi lá, aí pegou a primeira parcial, e eu vim e coloquei uma venda aqui, pegou, tá vendo, pessoal? Desceu, fechou para baixo, coloquei outra venda aqui, pegou novamente, ó, então vamos lá, uma, depois da primeira, né, pessoal, aí veio uma venda, aí coloquei aqui, aí pegou esse candle, duas, novamente aqui, ele fechou aqui embaixo, veio aqui para cima, 3 vendas, aqui novamente eu coloquei, ó, no zero lá, não pegou, tá vendo, pessoal? Ele não alcançou essa fechamento, beleza, não pegou. Cheguei aqui embaixo, eu coloquei outra venda, pegou novamente. Então só depois dessas vendas aqui, pessoal, de eu ter vendido aqui, eu fiz mais quantas vendas? Uma concluída, ó. Aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, 4 vendas, só nessa aqui, 4 vendas. Então aqui, se eu entro com 5 contratos que a gente está entrando aqui, sai com 140 pontos, eu peguei só aqui, pessoal, olha só, 4 vendas, né? Vamos lá, 4 vezes 140 pontos, igual a 590, vezes 5, vezes 5, ó, que é 5 contratos, né? 2.800 pontos, vezes, ó, 20 centavos, que é cada tique, né? Só aqui eu tinha 560 reais, certo? Só aqui eu ganhei, só descendo aqui eu ganhei 560 reais, pessoal, só as outras operações que eu fiz aqui, ó. Vocês entenderam? Então, só aqui, ó, aqui eu tô com 460 agora, mais, ó, mais 560. Olha só quanto eu já teria aqui, pessoal. Olha só quanto eu já teria aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu tô com, ó, 464 reais agora. Então aqui eu teria agora, nesse momento, ó, 1.120 reais. Vocês entenderam? 1.120 reais aqui. Certo, pessoal? Só nessa operação de venda. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente isso aí, tá certo? Só aqui, ó, vamos refazer aqui a conta. Vamos refazer, ó. Aqui deu uma venda, 2, 3, 4, certo? Parece que eu me equivoquei aqui no valor, mas a gente vai corrigir agora. Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, então vamos lá. 4 venda vezes 140 pontos. 4 vezes 140 pontos. Certo? Igual 560 vezes 5 contratos, certo? Igual 2.800 pontos, beleza? Vezes agora 0,20 centavos por tique, né? Por ponto, 560 reais, mais 464. Acho que foi aqui que eu me passei, mais 464. 464 igual 1024, é isso, pessoal. Aqui ficou 1120. Então aqui, ó, só nessa ponta aqui, pessoal, daria exatamente, eu estaria com 1120. Nesse momento eu estou com 464. Se fosse no manual, certo? Eu tinha entrado também aqui automaticamente, sem problema nenhum, certo? E essas compras aqui essas operações eu poderia ter feito no automático, no manual, sem problema nenhum. Fernando, não daria também para configurar isso aqui no automático? Não tem condição, pessoal. Aí, como eu falo, a plataforma ela não nos oferece esse recurso, certo? Ela nos limita a nossa mente de expor a nossa tecnologia, né? Nossa tecnologia mental, certo? Eles limitam, é natural isso, né, pessoal? Então vamos lá. Então esse seria o valor, certo?
Então só aqui, aí menos aqui, ó, se eu não tivesse feito absolutamente nada aqui, ó, que eu também já teria feito algo aqui, certo? Mas se eu tivesse só feito aqui nesse processo, aqui por exemplo já deu uma comprinha, pessoal. Então aqui, ó, aqui tá 540, deixa eu ver aqui, pessoal. 523, ó. Então menos, ó, pessoal. Menos, vamos lá. Fernando, por que você faz tanta conta assim? É a realidade, pessoal. A gente tem que trabalhar dentro da realidade. Não pode. A realidade é feita em números. A física, a matemática, ela tá em tudo que a gente faz, pessoal. Vou dormir agora porque eu vou acordar cedo amanhã, tal hora. Já usou a matemática, pessoal. Agora são 9 horas da noite. Vou dormir agora e vou acordar cedinho amanhã, 5 horas da manhã. Já usou a matemática. Certo, pessoal? Não tem jeito. Daqui a 3 horas eu vou ter que estar em tal lugar, assim, a 500 km daqui. Já usou a matemática, pessoal. De novo, não tem jeito. Certo? Vou pesar aqui esse alimento para ver quanto é que dá. Hoje eu vou comer só meio quilo de alimento. Vai lá, pesa, já usou a matemática. Não tem jeito. Certo? Vou medir aqui tal coisa assim, já usou. Não tem jeito. Então, enfim, é 100% matemática a nossa vida. Então aqui, enquanto a gente está falando, a matemática está funcionando. Olha o cronômetrozinho aqui está funcionando, tá vendo? Esse está parado porque não está funcionando mais, né? A venda foi interrompida aqui. E aqui, ó, agora está 300 e... ó, menos 360 agora, tá vendo? Então menos aqui, negativo, né, pessoal? 360, ó. A gente teria aí um lucro de 664 positivo nesse momento, certo? Se a gente tivesse só feito as operações de venda aqui, né, manual, entrado automático e feito as nossas correções aqui, nossos complementares aqui de operações manual, certo? Agora se a gente tivesse vindo aqui e feito logo no começo aqui, ó, pessoal, no começo deu um lozinho, certo? É por isso que tá aqui ainda com esse spreadzinho. Quem assistiu às primeiras aulas viu lá. Quem não assistiu, pessoal, entra no começo lá. Fica pulando etapa não, porque fica mais difícil. Aqui também daria pra gente ter que esse candle aqui, ele veio cá embaixo, depois voltou, certo? Testou várias vezes pra cima, depois ele fechou pra baixo. Beleza? Então aqui dava pra você ter comprado aqui e ter saído livre aqui desse loss que aconteceu aqui, ó. Certo? Foi comprado aqui e foi encerrado aqui embaixo. Certo? Então é isso aí, pessoal. Tranquilo? Então a gente vai tirando as conclusões ao longo do tempo aí, certo? Ah, Fernando, mas eu sabe de uma, eu quero ficar tranquilo. Eu quero só operar, o que der aqui tá tranquilo. Será que eu vou perder, Fernando? Pode ter certeza que não, pessoal. Agora, será que eu vou ganhar muito dinheiro operando automático? Também não, certo? Porque as operações, dependendo do momento, ela vai ser interrompida, certo? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós estamos com dois indicadores aqui. Por exemplo, essa compra aqui, ó, esse indicador está aqui, então ele fechou. Essa aqui seria aqui, essa compra, certo? Andou para lá, 150, 200 pontos lá em cima, 180. A gente fazia uma parcial aqui, depois ele voltou, ele ia dar venda aqui embaixo, pessoal, mais ou menos aqui, ó, exatamente aqui, certo? Então se eu fiz essa parcial aqui, se eu fiz uma parcial de 80%, quando ele chegou aqui, eu não perdi ainda, certo? A minha operação, ela anda aqui para baixo, quem me acompanha sabe que é assim. Ela anda aqui 700 pontos. Então, quando ela entrou aqui, ó, nessa venda, eu ainda estava no positivo, certo? Eu praticamente devolvi tudo que eu ganhei aqui, mas eu defendi o meu stop aqui, beleza? Estava aqui mais ou menos 700 pontos. Então, eu entrei aqui vendido, certo? Andei aqui para baixo, eu peguei minha parcial de 80% aqui, certo? Se eu quisesse, eu tinha fechado aqui, ó, andei 400 pontos. Depois, aqui não deu venda, pessoal, tá vendo? Aqui não deu venda no automático, não. Compra, aliás, ó, essa regra de coloração é dele. Não ficou amarelo, verde, azul, tá vendo? Não deu venda. Então o preço veio, ó, mais uma vez ele veio cá para baixo, certo? Eu poderia, quando ele chegou aqui, ó, deixa eu ver onde foi que ele deu venda, compra. Ele deu compra nesse cara aqui, ó. Nesse aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo, aqui, ó. Certo?
Ó, quase que ele fecha lá, no máximo ele chegou foi 120 pontos, certo? Só que aqui, nessa situação aqui, no manual aqui, eu faço a festa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente fica rico de uma vez só aqui, ó, certo? Aqui no automático a gente vai depender de fechar pelo menos um candle para cima para poder a gente pegar a nossa parcial. Pegando a parcial, a gente joga nosso médio cá para baixo, e quando dá essa entrada hoje aqui, por exemplo, ó, que entrou, deu essa entrada de venda aqui, a gente está livre também do stop. Ou seja, em nenhuma dessas operações aqui, ó, a gente lucrou muito, mas também não perdeu. Ficou sempre com um respaldozinho. Nessa operação aqui agora, aí é onde a gente ia lucrar. Até agora a gente estaria lucrando nela. Vocês entenderam? Ó, fazia uma parcial aqui e vinha direto aqui, ó. Com um contrato aqui, ó, deu 1.700 pontos. Vocês entenderam? Então, dá uma graninha boa aí. Certo, pessoal? Dá para trabalhar também. Certo? Fernando, você aconselha quantos contratos para a gente entrar aí para iniciar? 3 contratos, pessoal, para vocês conhecer a plataforma, certo? Um contrato eu aconselho só se for para finalizar com um box desse fechado. Fernando, e se ele então dá 10 boxes, que nem for o caso aqui? Aí, pessoal, é isso aí. Por quê? Porque ele pode andar um box e depois fechar para baixo. Ou 2, sei lá, 2 boxes, né? 2 boxes desse aí. Entendeu? Então se eu entro aqui, ó, nesse ponto, ele dá 2 boxes para baixo, eu saio com a minha operação. Seria 280 pontos. Eu mirar o meu alvo em 280 pontos com um contrato, tá ótimo. Tô com 2 contratos só, Fernando. Miro o alvo em 140 pontos, que é o fechamento de um box, e pode deixar o outro no segundo alvo, ou box fechado, não tem problema. O importante, pessoal, é chegar no final da tarde e ter lucro, certo? E aí vai construindo o seu... O pessoal fala bola de neve, eu não acredito que esse ditado seja certo, pessoal. Desculpa aí se tem alguém que discorda, mas eu não acho o fundamento para eu falar. Vai criando sua bola de neve. E bola de neve é o quê? Ela só tá ali quando tá no frio, né? A não ser que a gente vá morar. Nós não moramos lá no Polo Norte, nem existe vidas humanas lá, né? Constantemente lá, certo? Então, bola de neve não existe, isso é uma metáfora fora de contexto, não é, pessoal? Então, é isso aí, entendeu? A bola de neve a gente vai construir, só porque ele vai enrolando ali, ela vai crescendo, sim, mas lá na frente, quando o sol amanhece ali, ou o sol, a chuva vai embora, o frio desaquece, o que é que acontece, pessoal? Aquela bola de neve vai embora, né? E aí? É assim que tem que ser? A gente que cria a nossa bola de neve, uma hora ela tá grande, depois ela vai sumir? Não, não deve ser. Então, tá errado essas expressões aí. E o pior de tudo, pessoal, que às vezes uma situação como essa aí, a gente bota na cabeça e acha que aquilo tá certo, e vai colocando aqui ao pé da letra e tal. Vamos ver, pessoal. Isso. É a mesma coisa, aquela coisa de dizer assim, ó, viva o hoje como se não houvesse um amanhã. Tá entendendo, pessoal? Olha para o redor de vocês e vê quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual os propósitos dela, que fala isso. Vivo hoje como se não houvesse um amanhã. Claro que a gente tem que viver desse jeito, né? Tem uma música, né? Uma letra de música que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E tá certo. Se for desse jeito que aquela pessoa está dizendo, vivo hoje como se não houvesse amanhã, tá 100% certo. Por quê? Porque às vezes não, todos nós temos família, né, amigos, né? Enfim, as pessoas ali que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente tem que, se é uma expressão de carinho, a gente tem que passar para aquelas pessoas, ou pedir um perdão, ou fazer uma correção, tem que fazer o quanto antes, porque o amanhã pode não existir. Nem para a pessoa que quer falar, nem para a pessoa que precisa ouvir, nem para a pessoa que quer dar, e nem para a pessoa que vai receber aquilo ali. Vocês entenderam? Então é uma expressão que realmente é válida. Quando a pessoa está falando aquilo nesse contexto, mas vivo hoje, meu irmão, meu amigo, meu colega, como se não é, viva a vida porque a vida é curta, né? Então, curta a vida porque a vida é curta,
Então eu vou sair por aí curtindo minha vida, certo ou errado. Não pode ser desse jeito, pessoal, certo? Então são palavras que muitas vezes tem assim peso na nossa vida. Poxa, é verdade aquilo ali, tal, e a gente segue aqui. Mesma coisa aqui no mundo da bolsa de valores. O cara chega aqui e tal, rapaz, isso aqui é assim, assim, não sei o que. Não, pessoal, vamos ver a realidade, entendeu? Vamos ver a realidade das coisas. Não é assim que funciona, certo, pessoal? Olha aqui, ó. São duas criaturas, né? Criado pelo mesmo criador. Tá aqui os dois, pessoal. Tá havendo divergência? Não, não tá havendo divergência. A única divergência que poderia estar acontecendo aqui, se o criador dissesse, não, o mesmo efeito que dá esse de cima. O mesmo que o efeito que esse azul e vermelho faz, o azul e amarelo faz o mesmo. Aí estaria sim dando divergência aqui. Vocês entenderam? Estaria realmente dando divergência aqui. Tranquilo, pessoal? Só que esse aqui como eu falei, é um perfil agressivo. Ele dá alvos tanto longo como curto também. Ele entra em operações. Aqui, por exemplo, ele deu a entrada nesse ponto, certo? E a saída aqui, certo? Que foi exatamente essa venda aqui, ó. Essa ponta vendedora, tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Deu aqui e saiu aqui, certo? Aí quando nessa saída aqui já deu compra nesse ponto. Deu lucro, deu. Andou 190, 140 pontos aqui. Beleza? De acordo com a forma aqui, a minha estratégia, certo? Deu lucro ou não. Beleza? Quando ele veio aqui para baixo, o que aconteceu, pessoal? Deu venda. E aí, Fernando, deu lucro? De novo aqui, ó. Pegou parcial. Saiu aqui em cima, certo? E agora essa está em curso aqui, ó. Se ela pegar aqui essa parcial aqui, eu posso chegar aqui, pessoal, ó, e colocar exatamente 4 contratos aqui. Vocês entenderam? E ela vai me dar lucro. Mesmo que ela chegue, que ela volte aqui para... Olha, é importante a gente fazer as estratégias configuradas, né, pessoal? Matematicamente configurada. Olha a matemática de novo aí. Porque se eu coloco aqui 80% aqui, ó, quando ele bate aqui, mesmo que ele não feche mais um para cima e ele fecha para baixo aqui, ele não vai me dar loss, pessoal. Vocês entenderam? Não vai me dar loss. Que a entrada vai ser sempre, a saída vai ser sempre acima de onde tiver o meu ponto de cobertura. Vocês entenderam agora? Esse é o detalhe, certo? Então, as expressões que nós ouvimos, às vezes impactam na nossa vida, certo? Faz com que a gente tome decisões e acredite em coisas que na verdade não se deve nem ouvir. Imagine acreditar naquelas coisas, né, pessoal? Então é isso aí. Então assim, tá havendo contradição? Não, não tá havendo. Contrariar é sim, contraria sim. Se eu tivesse exatamente falando aqui, ó, esse aqui eu faço o mesmo efeito de cá, certo? Não. Esse aqui é um perfil mais arrojado, mais agressivo. Ele vai dar entradas mais vezes. Olha só, já deu 2 compras aqui, certo? E 2 vendas. Entendeu? 2 vendas. Esse daqui só deu a venda aqui e continua. O amarelo, tá vendo, pessoal? Não deu venda. Essas compras que vocês estão vendo aqui, essas operações, é nesse cara aqui, no vermelho e azul. Beleza? Ele deu essa venda aqui, essa compra aqui em cima. Essa aqui eu nem vou contar, mas essa aqui, essa venda, deu essa compra aqui, deu essa venda aqui embaixo e voltou a dar a compra aqui novamente. Aqui não, só deu essa venda. Ah, Fernando, então esse é melhor, né, meu amigo? Esse aqui é melhor. 1.500 pontos, chegou aqui a 1.760. Não, não necessariamente. Por quê? Porque vai chegar um momento, certo? Que esse daqui vai ser melhor. Um momento de consolidação do mercado, entendeu? Esse aqui vai ser melhor, certo? Então, bom é que a gente seja moderado, certo? O nosso perfil seja moderado, nem tão totalmente conservador e nem totalmente agressivo. Vocês entenderam, pessoal? A gente encontra o equilíbrio das coisas. A vida é assim, certo? Aquela música que fala assim, ando devagar porque já tive pressa. Ou seja, aquela pessoa teve tanta pressa que agora ela entende que andar devagar é melhor. Vocês entenderam?
Mas será que realmente ela está andando normal agora? Ou ela está andando devagar demais? Se ela estiver andando muito devagar, também vai ter problema. Você entende, pessoal? A gente tem que encontrar o meio termo das coisas. Não é o meio certo ou o meio errado, não é isso. É porque é como a superfície da Terra. Existe o mar e a Terra, né? Nós não somos nem tão leve para vir flutuar, né, na Terra, e nem tão pesado para vir afundar nela, entende? Então a gente tem o equilíbrio ali, dado por Deus. Olha aqui, pessoal, já apagou ali uma parte pra gente. Observe que está aqui, tá vendo? Está aqui nesse ponto. Agora, se ele pegar mais uma aqui, ó, ou pegasse aqui 80%, nesse caso pegou 60%. Se pegasse aqui 60% aqui, ele automaticamente já vinha aqui pro fundo, certo? E antes desse fundo aqui não daria venda. Vocês entenderam? Esse é o detalhe que eu estou falando para vocês. Então o mínimo que pode acontecer aí é você entrar aqui, pegar uma parcial, se o preço voltar, você ficar no 0 a 0. Não perder, vocês entendem? Então tem essa segurança aí. Beleza, pessoal? Aqui, como eu falei para vocês, ó, no manual, ó, Fernando, eu posso também, né? Ó, pessoal, aqui ele está começando a dar compra, tá vendo? O nosso indicador conservadorzão aí, que eu chamo de irmão mais velho. Eu vou tirar o outro só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo como ele está dando compra aqui, ó? Então, nesse cara aqui eu já posso comprar, certo? Essa regra de coloração aqui, ele tá, printou aqui, ainda não confirmou, mas já poderia fazer uma comprinha aqui. Ou então esperava ele testar aqui, ó. Fazer a compra aqui embaixo, por esse de baixo aqui, beleza? Esperava ele vir aqui, pronto. Se ele não viesse, a compra seria aqui em cima, beleza? Então, observe que agora que ele está dando compra, pessoal. Ainda não confirmou, mas eu poderia fazer uma comprinha aqui embaixo já. Nesse teste aqui, tá vendo? Vou botar uma comprinha aqui, ó. Já pensando nesse cara aqui, certo? Nesse indicador aqui, ó. Por ele já, a operação. Só que aqui, por esse, o 2.1, né? O FC 2.1, que é esse aqui, ó. Ele já nos deu a operação cá embaixo, tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Então tem os prós e os contras em relação um ao outro, beleza? Então se a gente puder associar um ao outro aí, vai encontrar o meio termo das coisas. Como assim, Fernando? Vamos imaginar uma situação, aqui ó. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu trazer. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, eu não preciso nem colocar alguma coisa para te mostrar, mas eu vou aqui, ó. Deu a venda aqui. E ao mesmo tempo deu entrada aqui amarelo, tá vendo que o indicador aqui ficou amarelo, esse aqui, ó, o conservador, né? Ó, o FC 2.2 turbo, ele ficou amarelo, esse aqui. Então, se ele ficou amarelo, também deu compra. Coincidiu uma coisa e a outra aqui, um indicador e o outro. Deixa eu colocar aí para vocês verem. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó. Entendeu, pessoal? Então seria um ponto ótimo para se entrar aqui, beleza? Duas confirmações ao mesmo tempo. Aqui também aconteceu as mesmas, só que lá em cima, aqui eu poderia já ter entrado por onde? Por esse aqui, certo? Que aqui printou também, nesse mesmo candle aqui, ó, printou o azul desse aqui também, beleza? Dos dois, ó, ótimo para fazer uma compra. Tá aí, pessoal, vocês estão assistindo, que até já adquiriu os dois, né? Desse aqui também, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha onde coincidiu também novamente aqui, pessoal. Uma venda. Observe que ele andou mais, ó, tá vendo? Olha aí. Ó, aqui, ó, você observa que não houve. Deu venda, ó, praticamente essa venda aqui foi... Não, ela deu nesse cara aqui, ó. Então só deu um box mesmo, depois ela voltou a subir. Aqui também deu essa vendinha no irmão menor, né? Mais novo, ó. E não só veio confirmar cá. Beleza? Olha aqui também, pessoal. Qual a confirmação aqui? Tá vendo? Duas confirmações ao mesmo tempo. Então isso você já começa a ter isso como base. Novamente aqui, pessoal. Confirmou os dois aqui, ó. Certo? Confirmou os dois e veio, esticou mais para baixo. Olha que coisa. Aqui foi a abertura de mercado. Ele deu aqui na abertura. E aqui nesse caso aqui ele confirmou aqui embaixo. Depois ele voltou. Certo? Então são essas coisas que a gente vai analisando, pessoal. Aqui ele já não deu tão conjugadamente, ó. Primeiro deu aqui, depois eu vou dar nesse ponto. Beleza? Aqui, pessoal, ele encaixou certinho, tá vendo?
compra aqui, foi mais além. Então aqui também, tá vendo? No mesmo ponto, ó, nesse aqui, depois ele aconteceu aqui e foi lá para cima. Pessoal, a tela tá pequena aí porque eu tô dividida, não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza aí. Olha esse movimento aqui, ó. Os dois confirmou nesse ponto, ó. Esse aqui um pouquinho mais cedo e veio embora o mercado, certo? Então tá aí, pessoal. Vamos que vamos. Fernando, se estivesse operando no manual, qual seria o resultado? Bem melhor, viu, pessoal? Mas aí é aquela história, requer também um pouco de conhecimento, né? Porque se você estiver operando no manual, presta atenção, no manual e seguir apenas cores do candle, o resultado é exatamente igual está acontecendo aqui, certo? Exatamente igual, não tem diferença nenhuma, certo? Então, Fernando, então eu vou jogar no automático, beleza, mas qual é a forma de se operar no automático para você ter aí uma segurança na questão da plataforma? Dessa forma, usar duas contas, certo, pessoal? Duas contas, que aqui uma fica individual da outra. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Duas contas. Sabe aquela dificuldade que muitas vezes a gente tem na plataforma, a gente não sabe o que está acontecendo, ou não sei o que está, aí liga para o suporte, e aquele suporte demorado, aí manda tirar print da tela e não sei o que, e daqui a 3 dias, 4 dias você tem um diagnóstico ali. Aí vai dizer, não é por conta disso não, o problema é não sei de quem, da corretora. Aí você manda para a corretora, não, esse problema é do Profit, é da Anelógica, e fica naquela vai e vem, né? Então, pessoal, tá vendo essas aulas aqui, ó? Vocês assistem com bastante cuidado, certo? Vocês vão tirar muitas dúvidas que vocês têm lá quando está operando, certo? Quando estão operando lá, entendeu? Que naquele é o pior momento para você ou com a pessoa pedir informação é quando a gente está em apuros. Pensa nisso. Eu pergunto para nós, né? Essa pergunta é para todos nós. Quem de nós sabemos, é a maioria ou a minoria, que nós sabemos os números de emergência? Quem de nós sabemos de cor salteado, como é dito na escola? Quem de nós sabemos? Tá vendo, pessoal? Então, complicado, né? Os telefones têm sempre os números de emergência. Será que nós nos preocupamos em descobrir como é e tal, botar ali até mais fácil? Não. Entendeu? Mas quando, né, se acontecer a gente entrar em pânico, tiver algum probleminha, né, a gente vai querer esses números para ligar e tudo mais, e às vezes a gente não sabe. Infelizmente somos assim. Então, pessoal, por isso que eu estou falando, essas aulas aqui, ó, você está com problema aí que é natural isso, certo? Aí, às vezes a gente lê assim, ó, alguém sabe tal problema assim, eu estou com dificuldade de fazer tal coisa assim, alguém sabe aí vai alguém que já sabe lá, responde aquele comentário, aquele não sei o que e tal, entendeu? Ou indica algum canal, alguma coisa assim, ajuda aquela pessoa, né? Então, muitas vezes é isso, pessoal, certo? Só em vocês pararem aqui dentro do vídeo para assistir como funciona aqui o mecanismo de um automatizado, já é muito vantajoso para vocês aí, beleza? Então nossos robôzinhos estão trabalhando aí devagarinho, certo, pessoal? E a gente aqui conversando, aprendendo mais, né, pessoal? Trocando informações. E é assim que é a vida. Mas para resumir mesmo a questão da pergunta, Fernando, será que esse robô realmente ele vai te dar prejuízo? Não, pessoal. Prejuízo ele não vai lhe dar pelo seguinte, porque as configurações aqui, ao menos que, por exemplo, o mercado está comprado aqui, né? Se o mercado desce aqui a 1000 por hora, não pega, aqui tem um stop, tá vendo que tem um stop? Aqui tem 12 stops na verdade. Se ele passar desse candle aqui e querer romper aqui, passar
esse indicador ele ficar vermelho, automaticamente já tem um stop, que é o stop de venda aqui, ele estopa. Se ele ultrapassar e se não conseguir, houver um pane aqui no sistema do stop aqui, ele vem e tem outro aqui, certo? Stop mecânico aqui, que é a ordem. Se ele passar por aqui e vir direto, aí pessoal, aí fica difícil, não é? Vocês entenderam? Então tem essas linhas de segurança, certo? Que barra as operações. E mais que isso, olha só, aqui eu tenho olha aqui onde está limitado, tá vendo? R$156, certo? Só que ele não vai alcançar essa compra aqui, ó. Eu vou até puxar, geralmente eu gosto de botar um pouco mais para cá assim. Ele não vai ultrapassar isso aqui, ó, para pegar isso aqui sem antes ele interromper aqui. Vocês entenderam? Ele não faz isso. Então já é tudo calculado com mínimo, com riqueza de detalhes das coisas, certo? Aqui eu estou trabalhando com 60% da operação, saindo aqui com 140 pontos. Mas se eu tivesse usando os 80%, que é de costume a gente fazer aqui é um teste também que eu estou fazendo, pessoal. Que às vezes, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, essa venda aqui, tá vendo? Foi vendido nesse ponto, né? Aqui eu saía com 80% e o mercado andava só com um contrato, por exemplo. Nesse caso aqui 20% é um contrato, beleza? Aqui, ó, eu saí com 60 aqui e mais 20 aqui. Então daqui para cá eu rentabilizei, ó. Ó, tá vendo? O mercado veio ao meu favor, mais 140 pontos, certo? Então, vezes 2 vai dar o que aí? R$30 mais ou menos. Beleza, entendeu? Já aumentou, certo? E depois um só veio cá para baixo, encerrou aqui, certo? Mas eu não poderia ter deixado os mesmos 5 aqui, deixado ele sair aqui, por exemplo. Aí eu lhes digo que não é recomendado, certo? Aí sim a gente vai ter um loss infinito. Por quê? Porque se não tiver uma pernada dessa aqui de mercado para ele compensar pelo menos isso aqui, ó, por exemplo aqui, ó, aqui, vamos cá, comprei aqui, certo? Comprei aqui, deixa eu jogar um pouquinho mais para cima para poder, ó, comprei aqui, né, pessoal? Ele deu 140 pontos para cima e eu não peguei. Então onde foi que ele encerrou? Aqui embaixo, ó, R$560 de loss, beleza? R$560 de loss. O pessoal tá chegando aqui já 1 hora de vídeo. A gente está sempre limitando a 1 hora, tá certo? Daqui a pouco a gente encerra aqui, parte para mais aí. A gente só vai fechar, são 3 horas agora. A gente vai fazer essas aulas aí. Eu sei que tem muita gente que quer saber qual é o resultado desses indicadores aí no automático, e a gente vai passar para vocês aí. Se eu fizer replay, pessoal, e mostrar para vocês, não vai ser uma coisa, né, autêntica, né? Por quê? Porque todo mundo que quer saber aqui está operando no mercado. Tal dia, eu estou falando aqui, hoje foi sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, e esse horário agora, por exemplo, é 15 horas e 8 minutos. Então, a gente tem que falar uma coisa e comprovar o que a gente está falando, né, pessoal? É natural que seja desse jeito. Não é que vocês não confiem em mim, mas é o meu dever falar a verdade e confirmar o que eu falo. Entendeu, pessoal? Não está confiando em mim? Tem gente que fala isso, né? Eu não tenho o dever de confiar em ninguém, mas a pessoa que está falando algo para mim, está me apresentando, tem um dever e obrigação a única coisa que eu tenho é o direito de receber dessa pessoa que está me falando algo, a confirmação. Vocês entenderam, pessoal? É assim que funcionam as coisas. Então, se eu estou mostrando algo para os senhores aqui, eu tenho que provar, certo? Para os senhores da forma que as coisas funcionam, certo? A partir daí, vocês vão acreditar ou não, entendeu? E dentro dessa prova é exatamente o meio legal que vocês tenham acesso exatamente a essas provas, entende? É assim que a vida funciona. Eu provo aqui, ó. O problema é seu, se não acreditar, existe essas, né, pessoal? Não pode ser desse jeito. Então aqui, fazendo em tempo real aqui, ó, horário, a gente tá falando, é verdade, aconteceu, eu tava até operando e eu vi esse movimento, não sei o que. Deixa eu abrir o gráfico aqui para eu ver se realmente foi assim. Então assim, por quê?
Porque aqui não é brincadeira, não estou fazendo aqui uma salinha de parquinho de diversão. Isso aqui é sério, né? Isso aqui é profissão séria, né? As pessoas estão aqui, estão defendendo o seu pãozinho de cada dia, entendeu, pessoal? Vocês sabem disso, não é? Então vamos lá, olha só. Então, como eu estava falando, para eu entrar aqui sem parcial, ele me dava aqui 140 pontos, me dava essa parcial, né? E voltava aqui. Se ele voltasse aqui, se eu tivesse só com 10% de 20%, certamente ele deu até uma esticadinha boa aqui, mas eu acho que ainda não ficava no loss não, certo? Se ficasse era no 0 a 0 aqui. Tranquilo? Tá dando o quê? Ah, não ficava não. Porque são 700 pontos, se eu não me engano, que ele desce. Esse cara aqui, ó. Se ele pegasse mais um contratinho aqui nesse ponto, pessoal, ele descia 700 pontos aqui para baixo. Então o que acontece, ó? Se eu não faço parcial lá em cima, eu saí aqui com menos, ó, praticamente 600 reais. E aqui eu ia entrar vendido, olha pessoal, vendido. Deu uma parcial aqui, tá vendo? Novamente deu parcial. Só que como eu só queria sair num lugar que desse venda, né? Desse compra nesse caso, eu ia sair aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Eu ia tomar um loss também na venda, tá vendo? Olha lá. 300 conto. Com 5 contratos é 300 reais. Mais 500 reais aqui, ó. 800 conto. Aqui eu entrei comprado, já fiz a minha parcial. Imagina se ele volta aqui. Vocês entenderam? Então por isso não deve trabalhar ele direto. O que é que induz a gente a fazer e trabalhar direto? É exatamente isso aqui, pessoal. Essa pernadona aqui, ó. Ó, o que é que eu penso aqui, ó? Poxa vida, 500 reais, 1.500 reais eu ganharia com 5 contratos. Vocês entenderam? 1.500 conto. Então compensa sim eu fazer isso. Por que não? Então fica o critério de cada um de vocês, certo, pessoal? Eu recomendo que faça pelo menos uma parcial aí de... Antes, né, todos os meus vídeos eu estou trabalhando com 80%. Agora é melhor, pessoal, eu fazer aqui, olha só como é mais lindo. Pensa comigo. Eu vendo aqui, saio aqui com 80% e boto uma venda aqui. Na verdade não foi nem aqui, foi aqui, né? Aqui. Aí saí com parcial e coloco uma venda aqui em cima. Eu pego essa parcial que eu coloquei aqui, eu posso pegar exatamente a 80% e botar aqui, ó. Quando ele voltar aqui para aqui, ó, o ponto de entrada eu já saí de novo. O meu stop, você já sabe aí, quem acompanha meus vídeos sabe como é que é assim mesmo. E é lindo isso, certo? O bolso fica mais lindo ainda, pessoal. Então aqui, ó, fechou aqui embaixo, ó. Não deu essa parcial, eu pego aqui e coloco aqui, ó. Quando ele chega aqui nesse ponto da parcial, ele já me sai de novo. Eu vou entrar aqui de novo? Não. Eu espero esse aqui não fechar para baixo e aqui eu entro de novo, ó. E aí eu vou trabalhando. É melhor do que eu pegar esse cara aqui, ó, e esperar que ele venha até aqui embaixo. De uma vez só. Vocês entenderam? Possa ser que dê exatamente mais que isso aí, certo? Porém, como é que eu vou saber que ele vai vir direto? Certo, pessoal? Aí a gente faz uma análise aqui, ó. Quantas vendas deu aqui? 1, 2, né? Ó. Deu essa venda longa, depois deu essa aqui, certo? Ó, tá vendo? Deu essa compra cá, então eu poderia ter até já devolvido tudo que eu fiz aqui. Vocês entenderam? Mas são algo para realmente se analisar, pessoal. Beleza? Se analisa aí e observa aí direitinho. Tranquilo? 58 minutos de pregão aqui, pessoal. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar aqui, tá certo? Nesse momento agora estamos com 400 reais positivo, 350 negativo. Repetindo, 350 negativo, 464 positivo, tá certo, pessoal? Vamos para a próxima aula e ver o que é que vai acontecer. Um abraço aí, nos veremos na próxima, pessoal. Fica com Deus aí e até mais.